Pessoal, é com muito orgulho, muita honra que a gente está aqui hoje entrevistando Leonardo Neto, que em primeira mão é meu primo, é jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás e pós-graduado pela Pontífica Universidade Católica de Goiás. Depois de uma carreira de mais de 15 anos em comunicação corporativa e assessoria de comunicação de imprensa dentro da área cultural, assumiu em 2014 como editor-chefe do portal Publish News, maior portal de informações e de notícias sobre o mercado editorial do livro brasileiro. Desde então, escreve na cobertura de importantes eventos do setor, como as feiras de Frankfurt, de Londres, de Sharjah e de Buenos Aires, e que, inclusive, no dia do livro, está indo para a Feira do Livro de Buenos Aires, a convite do próprio evento. Em 2016, foi convidado pelo governo alemão para compor uma missão de editores brasileiros no país. Em 2019, foi eleito um dos 3 melhores jornalistas no mundo na cobertura do mercado editorial pela Feira do Livro de Londres e pela UK Publishers Association. E agora, em 2024, foi convidado para ser curador da literatura de não ficção da Bienal do Livro de São Paulo. Ufa, quase pedi água com o tamanha linha descritiva desse currículo tão honroso. Léo, para os íntimos, né? Qual que a medida, se é que ela existe, em assumir a curadoria de um dos maiores eventos de literatura do Brasil e, além dessa responsabilidade, nos fale um pouco o tamanho da Bienal do Livro, que esse ano homenageia a Colômbia. Então, Marcelo, eu acho muito engraçado sempre que alguém lê essa apresentação minha, eu fico pensando, gente, mas será que eu sou esse cara mesmo? E ainda mais sendo você, né, que é da família, daí fica mais engraçado ainda. Mas é verdade, só uma pequena correção, né, que eu saí do Publish News em 2022, não tô lá, não tô mais lá, se estivesse não poderia, por exemplo, assumir a curadoria da Bienal, né? Agora, te respondendo efetivamente, a Bienal do Livro de São Paulo é a Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Ela acontece sempre nos anos pares, né? Então, teve em 2022, eu também fui curador em 22, e volta agora em 24, a próxima será em 26, e ela intercala sempre com a do Rio. O Rio acontece sempre em anos ímpares, e aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo, né? Nos anos pares. É um evento gigantesco. Na última edição, em 2022, foram quase 700 mil pessoas que passaram por lá. 700 mil pessoas é a população de uma cidade grande, né? Então, uma cidade que não é uma cidade pequena. Não chega a ser uma grande cidade, mas é uma cidade média, né? Uma cidade mediana. E que essas pessoas vão ali em busca de se encontrar com seus autores, ter uma experiência próxima com esses autores, comprar livros também, né, obviamente, mas ouvir esses autores falando e etc. E o papel do curador é montar essa programação. Então, sendo o papel dele montar a programação, o seu papel maior é encantar esses leitores, né? Porque eles precisam sair das suas casas, irem até um lugar que parece um formigueiro, pegar uma fila grande. O evento vai ser em setembro, ou seja, já vai estar fazendo calor aqui em São Paulo. Então a pessoa vai passar vários perrengues, mas ela vai sair de lá feliz, porque é como as pessoas saem da Bienal, né? Você já teve essa experiência e você pode contar para quem não teve a chance ainda, né? É um troço enorme, são muitas pessoas, mas tem um perrenguinho ali, né? Então, o papel do curador é encantar e fazer as pessoas irem até o pavilhão do IMB, onde a Bienal volta a acontecer no Anhembi, né? Em 2022 ela foi em outro pavilhão, volta agora para o Anhembi, que é o seu lugar histórico, assim, fazia muitos anos que acontecia no Anhembi. O Anhembi passou por uma reforma, então por isso em 2022 não foi lá. Aí volta a ser no Anhembi e a expectativa é gigantesca, né? A edição de 2022, a gente acabou comemorando e a imprensa, né, disse que foi a Bienal das Bienais. Então,
a expectativa agora é que a gente ultrapasse a Bienal das Bienais, né? Então eu até coço minha cabeça porque a responsabilidade é gigantesca. Então eu vou ter que encantar esses leitores vão ter que sair felizes de lá, apesar de todos os perrengues, e eu ainda vou ter que, junto com um time de outros 8 curadores, né, que somos 8, é, fazer a Bienal ser além do que foi a Bienal das Bienais. Então é uma responsabilidade gigante, né? Na Bienal das Bienais eu estive presente. Foi quando eu retornei da minha viagem, e realmente as displayagens, toda a infraestrutura que as editoras, né, montaram, os autores que estão ali nos mesmos pedestais que nós, leitores ou profissionais da área. Então, eu tenho uma visão que a Bienal é um pouco próxima do que ocorre em Paraty, nessa proximidade entre autor, leitor, obra literária, possibilidade de acesso. Então, isso é mais do que encantador. E aí, realmente, eu cheguei de viagem, estava voltando de Paris, estava muito cansado. Eu lembro. É, corredores são gigantes, então é uma infraestrutura gigantesca, mas ao mesmo tempo os perrengues são se perder, se encontrar, né? Enfim, você está passando ali, de repente, vê uma Luísa Trajano junto com Pedro Bial dando entrevista, dando autógrafo do livro, né? Enfim, então é um espaço que, para quem gosta de ler, é mais do que encantador. Eu vou fazer o possível e o impossível para eu estar presente nessa nova Bienal de 2024, que promete ser a Bienal das Bienais. Vai ter que superar esse título, né? Nem sei o que vem depois da Bienal das Bienais, viu? E só contando para vocês que o Marcelo, quando ele foi convidado VIP lá, com o tapete vermelho e tudo, porque ele entrou antes da Bienal abrir. Ou seja, ele pegou tudo vazio, teve chance de tirar fotografia. O país homenageado era Portugal, então teve chance de tirar fotografias com o Fernando Pessoa. A gente se empoleirou ali no bondinho, né? Que é, um dos símbolos da cidade de Lisboa são os bondinhos, né? Então, Portugal trouxe um bondinho para dentro do pavilhão, então a gente pôde tirar fotografias, coisa que seria impossível fazer sem fila se a gente não tivesse feito isso com a Bienal fechada, né? E foi muito legal mesmo ter você aqui e ter tido essa experiência com você. Tomara que esse ano a gente possa repetir. Sim, Agora com farei. Colômbia, né? Não vai ser mais Portugal, vai ser Colômbia. Então, a cada ano um país é homenageado, e aí se coloca muito holofote em cima dessa homenagem, né? O Brasil está sendo, neste momento, homenageado na Feira do Livro de Bogotá, então é uma troca de cortesias, né? Então, o Brasil foi homenageado lá, inclusive, o próprio presidente da República foi até Bogotá para poder prestigiar a abertura da feira, né? O momento que o Brasil estava sendo homenageado, e essas homenagens são muito importantes, né? Porque é uma forma de a gente exercer o que nas relações internacionais se chama de soft power, né? Esse poder de levar sua cultura e de apresentar o país por meio não de armas, mas de livros, ou de arte, ou de cultura, né? Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, né? Essas homenagens que o Brasil recebe, e já recebeu outras tantas, né? Eu vou citar algumas, por exemplo, em 2013 foi homenageado na Feira do Livro de Frankfurt, e aí foi uma chance absurda para autores brasileiros serem publicados na Europa. Foi em 2014, foi homenageado pelo Salão do Livro de Paris, então já foi homenageado também pela Feira do Livro de Bolonha, que é a principal feira de livros infantis e juvenis do planeta. Então, é muito importante que o Brasil aproveite essas chances e surfem, né? A Feira do Livro de Buenos Aires, para onde eu estou indo, a gente está gravando na segunda-feira, embarca amanhã, né? Essa noite, inclusive. A Feira do Livro de Buenos Aires, ela não homenageia países, mas cidades. E São Paulo já foi homenageada. Foi uma homenagem super bonita, assim, sabe? Super bonita. Aí o que se faz é um pavilhão grande, como era o de Portugal, que você foi, um pavilhão muito grande, onde acontecem programações com autores do país homenageado. Neste ano vai ser a Colômbia.
Isso tudo é ambientado assim de um jeito que apresenta um pouco da Colômbia para a gente, né? Da mesma forma, o Brasil, quando ele é homenageado nessas feiras internacionais, ele também leva um pavilhão portentoso, bonito, e que apresenta a cultura brasileira para as pessoas que estiverem passando ali por essa feira nos dias do evento. Bacana. Você também, além de toda a linha curricular que eu verbalizei, também é autor dessa obra aqui, Os 100 Nomes da Edição no Brasil. E pelo fato de você ter essa experiência como autor de livro, e justamente amanhã ser a data escolhida pela Unesco para celebrar o livro, e incentivar, de certa forma, a leitura, né, trazer essas homenagens a autores e refletir, inclusive, sobre os seus direitos legais. Como que você prospecta o Brasil no hábito da leitura e na amplitude de venda de livros, a realidade que o nosso país prospecta nessa linha tão importante que é o ato de ler e que promove tantos benefícios, tantas benevolências para o indivíduo social. Ler, Marcelo, é um troço que é muito importante, né? Eu me lembro que nas nossas casas, quando a gente era moleque, sempre teve livros, tanto na sua quanto na minha, sabe? Eu acho que livros é uma coisa importante. Ter crescido no meio dos livros foi uma coisa importante para a gente, né? Eu via muito poucos meus pais lendo, mas meus pais sempre tiveram a preocupação de que em casa tinha que ter livros, porque era uma forma de trazer a gente para um universo pensante, né? Vamos dizer assim. A situação do Brasil atual aliás, não só no Brasil, né? Acho que é um movimento global e irrefreável, né? A gente não vai conseguir frear isso. Que a gente tem. A única coisa que a gente não consegue na vida pode ser a pessoa mais rica do planeta. Ela nunca vai conseguir ter mais do que 24 horas no dia dela, né? Então, dinheiro não compra tempo. Não tem nada que compre tempo, né? O dia vai continuar tendo 24 horas, sendo você miserável, sendo você a pessoa mais rica do mundo, sendo você uma pessoa que não teve a chance de estudar e é analfabeta, ou da pessoa mais intelectualizada do planeta. O tempo é limitado. E a indústria do livro, ela é uma indústria da atenção, ou seja, da mesma forma como a indústria da música, do cinema, do teatro, ela concorre pela atenção, né? Obviamente que a gente tem players relativamente novos aí na história, pensar que o livro tem mais de 600 anos, né? Então, mais recentemente chegaram as redes sociais e que tomam muito do nosso tempo, toma do meu, do seu, de quem está ouvindo a gente com certeza. Então, o que que acontece é que o Brasil vem perdendo números de leitores nos últimos anos. Existem duas pesquisas, e eu vou falar mais detidamente da Retratos da Leitura, que ela mapeia o hábito de leitura do brasileiro, isso há muitos anos. Só que ela é uma pesquisa que acontece a cada 4 anos, ou seja, ela tem sempre um gap grande, aí, né? Um intervalo grande entre uma pesquisa e outra. Então, a última que saiu em 2020, esse ano é para sair uma. Eu tenho a impressão, eu posso estar falando uma bobagem, de que não vai sair, porque eu não tenho ouvido falar sobre essa pesquisa, né? Era para já estar na rua, era já para ter ido para a rua ano passado, na verdade, porque mapeia o ano anterior e divulga no ano seguinte, né? Então era para sair em 2024, mas a pesquisa já era para ter sido feita em 23. E até onde sei não foi feita. Mas essa pesquisa, a última que saiu, que foi de 2019, mostrou que o Brasil, entre 2015 e 2019, tinha perdido 4,2 milhões de leitores. E a pesquisa ela é muito benevolente com o conceito de leitor. Leitor, para pesquisa, é qualquer pessoa que leu um livro ou um trecho de um livro nos últimos 3 meses. Então, sei lá, se você leu um versículo da Bíblia, vamos supor, que inclusive a pesquisa mostra que é o livro mais lido no Brasil, né? Leu um versículo da Bíblia. Você leu parte de um livro, então você é, para a pesquisa, considerado uma pessoa leitora. Então, já é um conceito muito, muito benevolente, né? Você não precisa ler o livro inteiro. Um pedaço do livro já basta para você ser considerado leitor. E aí, mesmo assim, a gente perdeu 4,2 milhões de leitores entre 2015 e 2019.
São dados antigos, né, mas são os últimos que a gente tem. E aí, quando a pesquisa ela é muito grande, né? Ela é gigante. Ela pergunta por que que você não leu mais? E aí as pessoas respondem que não leu mais porque não teve tempo. Então elas gostariam de ter tido mais tempo. E aí a pesquisa vai além. Ela pergunta: o que você faz no seu horário de lazer? E aí você vê um crescimento gigantesco de 2015 para 2019, do tempo gasto em redes sociais, por exemplo. Já aparecia naquela época tempo gasto em coisas, em serviços de streaming. Já tinha, apresentava ali um aumento, né? Agora, se essa pesquisa sair esse ano, a gente vai ver, né? Mas não precisa ser um gênio da lâmpada para entender que a gente, hoje, em 2024, gasta mais tempo em redes sociais do que gastava em 2014, 2019. Hoje a gente gasta muito mais tempo em Netflix, Amazon Prime, HBO Max, Disney Channel, não sei mais o que, do que a gente gastava lá em 2019. Então, ou seja, a disputa pela atenção ficou mais acirrada, né? Então a gente pode ser que, se essa pesquisa sair, a gente vai ver que a gente perdeu ainda mais um bocado de leitores aí nesses 4 anos, né? Existe uma outra pesquisa, essa é mais recente, ela se chama Panorama do Consumo de Livros no Brasil. E aí vai fazer perguntas até que semelhantes, faz algumas perguntas parecidas, né? Mas o fato é que pouquíssimas pessoas consomem livros, compram livros, né? Essa pesquisa não vai muito no hábito da leitura, mas no hábito da compra, do consumo. São muito poucas pessoas que compram livros ainda no Brasil, né? E aí agora, com o problema que a gente teve com as livrarias, não sei se vocês acompanharam isso, mas Saraiva, por exemplo, que é uma rede nacional de livrarias, teve a falência decretada no final do ano passado. A Cultura, que era uma grande livraria importantíssima aqui em São Paulo, e tinha em outras regiões também, inclusive em Goiânia, fechou as portas. Ela continuou funcionando só no online, né? O hábito do consumidor também foi de comprar mais no online. Então, as livrarias acabam deixando de ter um porquê de existir, embora uma cidade sem livraria é uma cidade árida, né? Você não tem um lugar onde você possa entrar, folhear um livro, sentar, tomar um café, e é uma experiência tão gostosa fazer isso, né? Eu mesmo, nesse final de semana, fui em 2 livrarias novas aqui em São Paulo, que eu não conhecia, e é muito gostoso frequentar e visitar livrarias, né? Hoje eu já também fui numa livraria da Vila, que eu tive que ir ao shopping, por conta da viagem, fazer a barra de uma calça. E acabei entrando numa livraria e fiquei lá, sei lá, meia hora, sobretudo agora, né? Curador, eu preciso ir lá ver o que que as pessoas estão interessadas em ler, porque eu preciso levar esses autores para a Bienal, né? Então, para mim, é um exercício sempre muito bom, assim, frequentar e visitar e ver as livrarias, né? Gente, só como acréscimo de informação, nós tivemos um choque de agenda ontem. É, Essa gravação era para ter sido feita ontem, só que o Léo estava no shopping. eu levei a calça ontem, eu já fui buscar. Léo, uma outra informação, né? Sabemos que a Bienal do Livro de São Paulo tem uma programação de mais de 1.500 horas. É, como que funciona essa infraestrutura com esse quantitativo todo? A Bienal vai ter mesa de debate, vai ter programação para literatura de não ficção, os autores vão estar ali tete a tete com nós leitores, os meros mortais, né? Eles também são mortais, pouquíssimos são imortais. Sim, a Bienal, ela tem, eu ia falar 7, mas eu não tenho certeza, eu vou falar o nome dos espaços, né? O maior dos espaços é o Arena Cultural. Ali o Arena recebe esses grandes best-sellers, porque é um espaço muito grande, né? Então é onde a gente pode colocar mais gente para poder acompanhar isso. E tem uma curadora específica para a Arena Cultural, que é a Diana. Eu estou com o segundo espaço, que é o Salão de Ideias.
Eu divido esse espaço com o Sesc. O Sesc tem tem exatamente 10 mesas dentro do salão de ideias, e eu tenho que fazer 55, só para vocês terem ideia, assim, da dimensão das coisas. Então, são 55 mesas, mais as 10 do, do Sesc, e o salão de ideias ele é vocacionado para não ficção. Não quer dizer que lá a gente não possa ter um debate sobre ficção, mas ele é vocacionado para não ficção. E aí a gente debate os temas da atualidade, né? Então é importante a gente debater temas como saúde mental, que é um tema super importante. A gente tem que debater a democracia, que é outro tema super importante. A gente tem que debater censura, a gente tem que debater todos esses conflitos que acontecem, guerra no Oriente Médio, guerra na Ucrânia, essas questões da atualidade mesmo, né? Então, o Salão de Ideias se presta a isso. E é o salão mais interativo que tem. Porque lá no Arena Cultural, como é muito grande, não tem a possibilidade de abrir para perguntas, por exemplo, do público, né? No Salão de Ideias, não. As mesas, inclusive, são um pouco maiores. Elas têm uma duração de 1 hora e meia, justamente porque a gente precisa separar meia hora ali para os participantes fazerem perguntas, questionarem, debaterem, né? Então, o papel do Salão de Ideias é esse, de ter um debate. Então, ele é um auditório um pouco menor, quer dizer, um pouco não, bem menor do que o Arena Cultural, que é gigante. O Arena Cultural é para milhares de pessoas. O Salão de Ideias é para centenas. Então, ele é grande, mas ele é menor, bem menor do que é o Arena. E aí tem o espaço Infâncias, que é dedicado ao público infantil. Tem um espaço Educação, que vai ser uma novidade dessa Bienal, né? Um espaço justamente para professores poderem se atualizarem ali, ter um contato com os pensadores da educação. Tem o Papo de Mercado, que era meu auditório em 2022. É o Papo de Mercado que debate as questões profissionais. E o Sesc tem ali dentro da Bienal mais dois palcos, né? Que são o Bibliosesc, né? São dois palcos distintos. Ah, e eu estava me esquecendo de mais um, que é muito legal, que é um caminhão que entra dentro da Bienal, e esse caminhão abre e vira um palco, e ele é dedicado à literatura de cordel. Então vem uma turma gigante do Nordeste do país para se apresentar ali e fazer questões da oralidade e também apresentar seus livros, seus cordéis, né? Então tem um espaço dedicado ao cordel também. E aí, fora isso, cada editora tem lá do seu stand e muitas delas resolvem fazer dentro um auditório para que haja bate-papos, apresentações de livros, etc., né? Então são esses os espaços da Bienal, espero não ter esquecido de nenhum. Esse espaço de 2022 foi onde eu encontrei a Thalita, não foi? No Papo de Mercado? Isso. Possivelmente, possivelmente. Thalita esteve lá É, comigo. na literatura de não ficção, entram temas também como o rompimento da barragem de Brumadinho, não entra? Então, a gente busca, é óbvio que isso é um tema importante, e na Bienal seguinte ao acidente, seguramente teve esse debate, né? A gente vai discutir questões ambientais, mas Brumadinho, a gente busca sempre coisas mais atuais mesmo, né? Então, é possível que a gente vai discutir a crise climática, quer dizer, possível não, com certeza a gente vai discutir crise climática, o aquecimento global e etc. Mas o Brumadinho é uma coisa que seguramente na Bienal seguinte ao acontecido, ele foi bastante, foi um tema seguramente importante para a Bienal, né? Agora, passados tantos anos, acaba tendo outras questões mais atuais, né? Mais prementes mesmo. Não que essa não seja importante, né? Essa segue sendo importante, foi um acidente ambiental gigante e segue tendo consequências até hoje, né? Mas não é um tema da atualidade mais, né? E você, como autor de um livro, né, que se intitula Sem Nomes da Edição no Brasil, nós, como leitores de Clarice Lispector, Drummond, Cecília Meirelles, a gente tem uma visão de que
esses grandes nomes, esses clássicos da literatura se construíram sozinhos. E você perfilou, fez esse bastidor, né? Você fez esse backstage, vou utilizar um termo da moda, desses 100 nomes. Então, aí a gente, quando lê o seu livro, você para e pensa, poxa, caramba, Drummond não se fez sozinho, né? Então, tem toda uma linha de editores por trás desses grandes escritores. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que é produzir livros no Brasil e um resumo da sua obra em questão. Eu gosto muito de contar essa história porque o livro nasceu da seguinte forma. Eu sou muito amigo da Raquel Menezes, que é a editora desse livro. É, muito amigo mesmo, assim, ela mora no Rio de Janeiro, então quando eu vou para o Rio, eu fico na casa dela, ela vem para São Paulo, fica na minha. Inclusive, no mês que vem eu estou indo para o Rio e ela está vindo para São Paulo, então a gente vai trocar de casa. Então é nesse nível de amizade. É, Só para te falar, Marcelo, a gente está quase perdendo nosso tempo aqui no Zoom. Mas eu vou agilizar o papo aqui então. É, Então a Raquel chegou para mim e falou: Léo, tô com vontade de fazer um dicionário. Eu ia falar Atlas, mas era dicionário da edição no Brasil. Então, contar de A a Z, em verbetes curtos, editores, editoras, editor, pessoa física, né? Editora, pessoa jurídica, entidades do livro, pessoas que foram importantes. Eu falei, porra, que eu acho a ideia genial, mas quanto é que você tem de dinheiro e quanto é que você tem de tempo? Porque é um trabalho gigantesco esse, né? E aí ela não tinha nem dinheiro e nem tempo. Daí eu falei, então, vamos limitar isso aí? E aí a gente resolveu, então, limitar para a 100 nomes, que eu acho que foi demais, assim, sabe? Não que não tenham, mas é porque não deu muito trabalho. Deu trabalho, assim, ao ponto de ter me traumatizado. Ler é uma delícia, escrever às vezes é difícil, viu? Mas então, a Raquel, a gente chegou à conclusão, então, de que teria que limitar isso a 100 nomes, né? E eu comecei a escrever o livro e pesquisar, e pesquisar, foram quase 2 anos fazendo essa função, de pesquisar e escrever. E aí, quando o livro ficou pronto, eu li de cabo a rabo, eu percebi que eu não estava contando a história daquelas pessoas, eu estava contando a história da indústria do livro no Brasil. Assim, eu estava contando, desde o primeiro editor até editores que eu olhei para eles e falei, caramba, esses caras aí têm futuro. Que eram editores muito jovens na época do lançamento do livro. O livro saiu em 2020, no ano da pandemia, saiu justamente no auge da pandemia. Por exemplo, indicava ali que Felipe Brandão seria um nome promissor da edição no Brasil, né? Felipe hoje, Felipe é diretor geral diretor editorial geral de todos os selos do Grupo Planeta aqui no Brasil. É um garoto jovem, né? Ele é um menino. E ele é pequenininho, parece que é mais jovem ainda do que ele é. Mas deixa para lá, né? Então era isso, assim, sabe? Então o livro ele conta a história da indústria do livro desde o começo até olhando um pouco para o futuro daquela época, o futuro daquele tempo, né? Que talvez hoje seja o presente. É, Isso de uma forma muito gostosa, assim. Eu particularmente gosto do livro, né? Que eu falo que eu conto dos quintais. Então, sei lá, tem histórias o cara que fundou o Grupo Editorial Record, por exemplo. É uma história saborosíssima que está no livro que ele recebeu Elton John numa festa de carnaval que ele deu no Rio de Janeiro. Ele era nesse nível, assim. Fosse hoje, talvez Lady Gaga tivesse na casa dele. E aí ele chega para o Elton John e fala assim: Ah, cara, você está usando óculos ainda? Óculos é coisa do passado. A última tecnologia agora são lentes de contato. E a gente não consegue nem imaginar o que que é Elton John sem os óculos espalhafatosos dele, né? Uma marca nada. Exatamente. Então, era contar a história, o que que esses caras fizeram, mas também contar essas histórias de quintal. Assim, foi uma delícia pesquisar sobre o livro. Foi difícil escrever, mas pesquisar foi muito gostoso. Resume agora, para quem estiver nos assistindo, a importância do hábito de ler. Olha.
Ziraldo, que morreu esses dias, né, disse que ler era mais importante que estudar, né? Eu não sei se se eu concordo totalmente com isso, não, porque acho que os dois caminham juntos. Você estuda através de livros, inclusive, normalmente, né? Ou deveria ser, pelo menos é uma informação que está ali que foi revisada, pelo menos, né? Eu acho que é super importante, assim, foi importante para mim. Eu tenho certeza disso, de que eu seria outra pessoa se eu não tivesse tido tantos livros em casa. Li menos do que eu deveria, inclusive, ou que eu gostaria. Mas tinha muitos livros em casa, sempre teve, né? E sempre fui de frequentar bibliotecas. Eu lembro de passar tempos com você, não, mas com a sua irmã, com a Michelle, sim, assim, de a gente ir para a livraria, para a biblioteca Cora Coralina e ficar tardes ali naquele lugar, lá em Campinas, em Goiânia, né? No bairro de Campinas. E depois a gente morava perto do campus da UFG, então eu ia muito, antes de estudar na UFG, inclusive, eu ia muito para aquela biblioteca, que inclusive biblioteca para mim tem que ter cheiro de chá de camomila, porque era o cheiro que tinha aquela biblioteca naquela época, né? Engraçado é que depois esse cheiro sumiu, porque ele devia ser uma bibliotecária que deve ter se aposentado, porque era um cheiro de chá de camomila ali que era uma loucura. Cheiro gostoso, né? Então, eu sempre fui rato de bibliotecas, né? Então, além dos livros que tinha em casa, eu frequentava, levava muito livro para casa. Nossa, na época da faculdade, eu era um hard user da biblioteca, lá da Federal, Biblioteca Geral da Federal. E até estou procurando aqui minha carteirinha, que eu achei ela esses dias, não, exatamente ontem. Que era assim, eu ia muito, 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 muito mesmo. Porra, agora só porque eu estou procurando, eu não vou achar. E eu falei um palavrão. Se alguém se ofendeu, depois manda uma DM aí, por favor. Bom, achei. Olha só, que jovenzinho. Não Aí, tinha agora barba branca. não tinha nem barba, olha só, tava assim, ó, com a cara pelada. E ainda tá que eu era do gabinete do reitor, que na verdade era reitora, que eu trabalhei depois de formado, eu fiquei trabalhando na universidade no gabinete da reitoria, né? Então, ou seja, eu já não era mais aluno, mas eu tinha a carteirinha da biblioteca, seguia usando a biblioteca, né? Então, isso para mim Para foi mil? super importante. Da professora Milka, isso. Para Milka. Saudades. Era gostoso Né? isso aí. Léo, de antemão, quero te agradecer por essa abertura na sua agenda, que eu sei que está super corrida. Hoje Obrigado está por sendo uma esse. loucura, porque foi o dia que a Bienal anunciou que eu sou curador, né? Então, meu Aham. WhatsApp está aqui, eu estou olhando, de vez em quando eu olho para cá, é porque tem gente me chamando aqui. Mas depois eu respondo. A gente agradece, esse tempo concedido a nós, enfim, né? Brigadão, uma boa viagem aí. E vou antecipar, né? Feliz Dia do Livro para nós todos. Pra gente. E uma boa viagem. Obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo aqui. E se der, apareçam na Bienal. Sim, vou fazer o impossível e o impossível para estar lá, né? Para ti, acredito que sim, hein? Oba! Pena que nem deu tempo da gente falar de Paraty, mas tudo bem, fica para um próximo papo. Tá bom. Beijo, Tchau, tchau. tchau.